Oi, saudações do meu canal Matemática Quente. Dando continuidade aqui, mais uma questão para o concurso do Banco do Nordeste do Brasil, uma questão de 2014. Hoje o assunto é estatística. Veja a questão. O levantamento estatístico de uma empresa constatou que 70% dos funcionários eram do sexo masculino. Ainda de acordo com esse levantamento, a média salarial mensal dos funcionários do sexo masculino era de R$3.000 e a média salarial dos funcionários do sexo feminino era de R$4.500. Considerando todos os funcionários dessa empresa, a média salarial mensal é de... Aqui eu tenho as opções, item A, B, C, D e E. Portanto, nós vamos iniciar a questão da seguinte maneira. Nós temos aqui que 70%, observe, 70% dos funcionários eram do sexo masculino. Eu vou representar com a letra M. Veja, sexo masculino, 70% eram do sexo masculino. Nós vamos representar aqui com M. Se 70% eram do sexo masculino, obviamente que 30% eram do sexo feminino. Do sexo feminino. Agora veja, dando continuidade, de acordo com esse levantamento, a média salarial mensal dos funcionários do sexo masculino era de R$3.000. E a média salarial dos funcionários do sexo feminino era de R$4.500. Portanto, eu vou armar da seguinte maneira. Aqui eu tenho a média salarial Observe que o M para representar os funcionários do sexo masculino. R$3.000 é a média de salário dos funcionários do sexo masculino. Eu não estou dizendo com isso que cada pessoa do sexo masculino vai ganhar 3.000. Pode ganhar mais, um pouquinho ou menos, e pode sim exatamente ganhar 3.000. Mas é uma média. E a média salarial dos funcionários do sexo feminino era de R$4.500. Ok, então ele quer saber qual é a média de todos os funcionários dessa empresa. Qual é a média salarial de todos os funcionários dessa empresa. Agora observe que se 70% é do sexo masculino e 30% do sexo feminino, a proporção aqui, M está para F, na razão de 7 para 3. Ok? Então vejamos, ele quer saber a média salarial de todos os funcionários. Portanto, eu vou registrar da seguinte maneira. Veja, média salarial de todos os funcionários. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar o salário dos funcionários do sexo masculino, que eu tenho 3.000, em média cada um recebe 3.000, portanto a gente pode fazer da seguinte maneira. 3.000 vezes o total de pessoas do sexo masculino, ou seja, 3.000 vezes M, mais 4.500 eram do sexo feminino. Eu não sei quantas pessoas tem do sexo feminino. Portanto, eu tenho que 4.500 vezes F. vezes F dividido por... Eu vou dividir pelo total de funcionários, que é M mais F. M mais F, ok? Então agora eu vou fazer o seguinte. Aqui na primeira razão de M está para F, assim como 7 está para 3, eu posso descobrir o valor de M em função de F.
Veja o que foi que eu fiz. 7 vezes F sobre 3. Isso aqui é o valor de M. Agora eu posso fazer o quê? Substituir o M na expressão de baixo por 7 terços de F. Veja, 3.000 vezes M. Só que o M é 7 terços de F, somado com 4.500 F. 4.500 F. Aqui na parte de baixo, no denominador, eu tenho M mais F. Eu vou substituir o M novamente por 7 terços de F. Aqui eu tenho 7 terços de F mais F. Então vamos dar continuidade. Vejamos. Eu posso fazer o seguinte. 3.000 dividido por 3 dá igual a 1.000. 1.000 vezes 7 dá igual a 7.000 vezes F. Portanto, nós vamos continuar aqui embaixo. 7.000 F mais 4.500 F. Tudo isso dividido por... Vamos fazer essa continha aqui, ó. 3 vezes F dá 3F, mais 7F. Aqui eu tenho 10F sobre 3. 10F sobre 3. Então vamos continuar. Vamos somar 7.000 mais 4.500. 7.000 mais 4.500 dá igual a 11.500 F. 11.500 F. Agora observe que eu tenho uma fração no denominador. Portanto, eu vou multiplicar o numerador invertendo a fração do denominador. Então vai ficar 3 sobre 10F. Aqui eu tenho 3 dividido por 10F. Agora ficou fácil porque eu posso cortar F com F. Veja aqui, ó. F com F vai dar igual, cortei, né? Aqui vai ficar 11.500 dividido por 10, dá igual a 1.150 vezes 3, que dá igual a 3.450. 3.450 reais já é a resposta definitiva. É a média salarial de todos os funcionários da empresa. Portanto, o item verdadeiro é o item D de dado. Então, essa foi mais uma questão do Banco do Nordeste do Brasil. Saudações do meu canal Matemática Quente. E não esqueça de se inscrever e dar um joinha.